Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora chamo vocês para fazer a leitura do objeto de conhecimento da nossa aula. Aula 24, objeto de conhecimento, lutas do Brasil. Detalhamento, capoeira. Muito bem, uma vez apresentado o tema da nossa aula, então vamos começar. Muito bem! Vamos lá então iniciar a nossa aula, mas antes disso eu quero que vocês escutem uma música. E aí, vocês conseguem reconhecer da onde vem essa música? Quem apontou aqui para trás acertou. Isso mesmo. Vem ali, ó, daquela roda de capoeira. Super interessante. Mas vocês sabem o que é a capoeira? Quais são as suas características? Onde surgiu? Como tem evoluído durante todo esse tempo? Se não sabe, não tem problema, porque nós aprenderemos nesta aula. Vamos lá, então? E eu começo falando um pouquinho para vocês sobre a história da capoeira. Observem primeiramente o nosso cenário lindíssimo, né? Nós estamos agora em Salvador. Vamos lá? Então, observem aqui um pouquinho da história. A capoeira é uma arte genuinamente brasileira, que já existia no Brasil na época do descobrimento e era praticada pelos índios, pelos indígenas, na verdade, né? Que habitavam a costa do país. Normalmente, quando a gente fala de capoeira, a gente acha, né, que foram ali com os escravizados, né, com os africanos, mas não, observem aqui, de acordo com alguns historiadores, os indígenas já praticavam a capoeira. Talvez não com todos os elementos que a gente conhece hoje, mas já era considerada capoeira. Prosseguindo na história, observem. A nomenclatura capoeira também é de origem indígena, vem do tupi-guarani e significa mato ralo ou mato cortado, certo? Prosseguindo um pouquinho mais sobre a história da capoeira, observem aí. A capoeira foi uma luta de libertação na história da escravidão no Brasil. Inicialmente, foi usada pelos indígenas tupinambás na Confederação dos Tamoios, que usaram a luta tribal para se libertar dos colonizadores que os escravizaram. Após o início da diáspora africana, indígenas e negros foram colocados juntos nas senzalas quando passou a existir um intercâmbio cultural de lutas tribais e passou a ser uma arma poderosa usada pelos escravizados em suas fugas e formação dos quilombos. Então, observem que nessa época, né, tanto os indígenas quanto os africanos, eles já utilizavam aí a capoeira como uma forma de se defender dos seus colonizadores, certo? Só que com o passar do tempo, a capoeira ela foi ganhando uma visibilidade até se tornar o que é hoje. E o que a gente consegue perceber? Que a capoeira ela está dividida em 3 grandes vertentes, que é a que eu vou apresentar para vocês agora. Olha só, ela possui 3 principais estilos, cada um com suas características únicas e representantes notáveis, ou seja, cada uma dessas capoeiras, ela tem ali as suas próprias características e tem um representante, que foi o que difundiu esse estilo por todo o país. A primeira capoeira que eu quero apresentar para vocês é a capoeira de Angola. Essa capoeira, ela tem movimentos mais lentos e fluidos, jogo mais próximo ao chão, com movimentos estratégicos e dissimulados. O grande representante dessa capoeira de Angola é o mestre Pastinha, certo? O segundo estilo é a capoeira regional. Vamos conhecer?
Na capoeira regional, os movimentos eles são rápidos e acrobáticos. Vai enfatizar a eficiência e a técnicas nos movimentos. E o seu grande representante é o mestre Bimba. E para fechar, né, nosso terceiro grande estilo é a capoeira contemporânea, chamada também de capoeira moderna. Essa capoeira, ela vai combinar elementos da capoeira de Angola e da capoeira regional. Lembrando que ela tem uma flexibilidade na prática e adaptação a diferentes contextos. Enfatiza tanto a tradição quanto a inovação. Então, essa capoeira contemporânea, ela é uma mistura das duas primeiras vertentes, tá bom? Dos dois primeiros estilos. E o seu representante é o mestre Suassuna. Interessante, né? Então, uma capoeira a gente pode ver aí 3 estilos diferentes. E aí a gente vai reconhecê-los através do quê? Dos seus movimentos, da forma como é praticado. E falando um pouco mais de capoeira, se vocês observarem, né, nós temos ali música, movimento, jogo, combate. E eu pergunto a vocês, capoeira é luta, jogo ou dança? O que vocês acham que é a capoeira? Normalmente a gente vai dizer aí que é só uma luta, né? Mas se nós formos estudar a fundo cada um dos seus elementos, o que nós vamos descobrir? Nós vamos reafirmar que a capoeira ela é uma expressão cultural, tipicamente o quê? Brasileira. Então ela representa muito das nossas raízes, né? Certo? Então vamos ver aí o porquê que a capoeira é luta. Muito bem. A capoeira é luta porque tem ali o posicionamento de defesa e de ataque. É lógico que não há o encontro dos corpos, mas há uma menção, tá certo? Outra coisa, os pés e cabeça são ferramentas de ataque, tornando os golpes mais rápidos, calculados e fatais, certo? E as mãos também são usadas para o ataque e defesa. Então, mais uma vez aí, a gente tem a presença da luta através dessa característica do combate, do atacar e do defender. Lembrando que o intuito não é acertar em cheio o oponente, pelo contrário, é mostrar a sua desenvoltura, né, com a arte da capoeira. Observem aqui essa imagem. Olha só essa movimentação corporal. Observem todo o movimento, toda a estratégia que eles precisam utilizar, né, para atacar o seu oponente. Vocês estão vendo eles encostarem em algum momento? Não. Justamente porque eles treinam bastante e têm esses movimentos calculados e precisos, tá bom? Prosseguindo um pouco mais, eu quero apresentar para vocês características da capoeira enquanto jogo. E aí? Por que será que a capoeira também pode ser considerada um jogo? Porque ela é praticada seguindo algumas regras e tem a figura do jogador e do seu oponente. A gente tem ali 2 pessoas que estão mostrando a sua desenvoltura corporal com a capoeira. Observem essa imagem. Vocês conseguem perceber aí os 2 capoeiristas, cada um ali desenvolvendo a sua habilidade da melhor forma possível. Bom, e falando ainda um pouco da capoeira enquanto jogo, a gente sabe que o jogo ele tem ali as suas próprias regras e com a capoeira não é diferente. Tem algumas características, algumas regras básicas. Vamos ver quais são elas? Então observem aqui. Primeiro, o jogo de capoeira vai acontecer no interior de um círculo, que a gente chama de roda. Então, por isso que é chamado de roda de capoeira. Ou vocês já ouviram falar círculo de capoeira? Não, é roda de capoeira, tá bom? Outra regra é que 2 participantes se enfrentam e os demais ficam ao redor, só observando a desenvoltura, o jogo que eles estão realizando naquele momento, tá bom? Lembrando que esses integrantes que estão na roda, eles se revezam em 3 funções: a de cantar, a de jogar e a de tocar. Ou seja,
todos os capoeiristas, eles aprendem, né, a cantar, a jogar e a tocar. Certo? Muito bem. Observem aqui mais uma imagem, procurando aí ver os elementos que eu falei para vocês sobre a questão das regras. Observem aí a primeira regra, que é a roda, né? O círculo de capoeira aí. Tá vendo? É isso mesmo, assim que é uma roda de capoeira. Além disso, a gente consegue perceber também ali na imagem, ó, que tem pessoas que estão com instrumentos, ou seja, estão tocando. Lógico que outras estão cantando e tem as outras que estão jogando. Então, mais uma vez, a gente consegue ver aí a característica da capoeira enquanto jogo, certo? Muito bem. Prosseguindo. E como será que é a capoeira enquanto dança? A gente já consegue perceber ali o quê? A presença da musicalidade e como ela é importante para a capoeira, tá? Então, olha só, na capoeira enquanto dança, a gente tem aí a realização de movimentos expressivos do corpo, seguindo um ritmo determinado por quem? Pela música. A música ela é item essencial para que ocorra aí a roda de capoeira. Observem mais uma imagem a seguir. Vocês vão ver daqui a pouquinho o quanto essa música ela embala os movimentos, o quanto ela direciona esta roda de capoeira. E falando de música, observem aqui como é que a música interage nesse meio da capoeira. Então, como eu falei para vocês, ela é um componente fundamental, né, da capoeira. Ela é criada pelos instrumentos como berimbau, pandeiro, atabaque, dentre outros. É ela que determina o ritmo e o estilo de jogo, se é devagar, se é acelerado. Então, é a partir da música ali que eles vão embalar os seus movimentos. Vamos observar mais uma imagem. E nessa imagem eu quero que vocês visualizem aí, ó, os capoeiristas que tocam ali os instrumentos que vão dar embalo, né, a esse jogo de capoeira. É bem interessante, né? E aí, vocês conseguem imaginar como que é esse som? Eu acho que sim, né? Que a gente viu logo no início da aula, mas daqui a pouquinho eu vou apresentar com mais detalhes para vocês. Continuando, falar um pouco mais sobre essa questão da capoeira enquanto dança, da musicalidade, dos instrumentos, nós também temos a presença do canto, né? Como eu falei para vocês, os capoeiristas têm que cantar, tocar e jogar. O canto, ele é dividido entre solista e em coro, tá? Então, tem uma pessoa que canta como voz principal e tem os outros que respondem como coro. Então, é assim que se compõe aí, que se faz a música. E ela pode contar a história de um mestre, pode contar a história do local onde as pessoas estão inseridas, certo? Tem uma que eu escutei no tempo da faculdade e ficou, nunca mais esqueci. Tem uma que é marca registrada. Vocês já ouviram aquela Paranauê, Paranauê, Paraná, não tem? E tem outra que é Zum, 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 capoeira mata um. Essas músicas ficaram, ó, registradas. É bem interessante, né? Vamos observar mais uma imagem? Observem aí, olha só, mais uma vez, a nossa roda de capoeira, com todos os elementos que eu apresentei para vocês, dos instrumentistas, dos cantadores, dos jogadores. É bem legal, né? Realmente a gente consegue perceber de fato o quanto a capoeira ela expressa toda a nossa cultura, tanto no jogo, quanto na música, quanto no canto, quanto na expressão corporal. Interessante, não é mesmo? Bom, agora que a gente já conheceu um pouquinho das características, a gente já viu aí quais são as características que levam a capoeira para ser jogo, para ser luta e para ser dança. Vamos continuar nessa parte da musicalidade e eu quero apresentar para vocês os instrumentos que compõem aí, que embalam as rodas de capoeira. Vamos lá? E eu começo falando sobre o primeiro e principal, que é o berimbau. Ele é marca registrada, tá bom?
Então, vamos ouvir um pouquinho? Muito bem, olha só. O berimbau é um dos instrumentos mais antigos do mundo. Atualmente, ele é o principal instrumento musical da capoeira. É o único que numa roda de capoeira pode figurar sozinho sem os demais instrumentos. Ou seja, se tiver só o berimbau para tocar, ele já consegue movimentar toda a massa, todos os jogadores que estão ali. Então, o principal é o nosso berimbau. Vão observando aí os instrumentos que vão ficando em destaque verde, tá bom? Que é para vocês irem identificando o seu som, tá? Então, primeiro foi o berimbau. Prosseguindo, eu quero apresentar para vocês o cachixi. Observem aí qual deles é o cachixi. Lembrem que ele está em verde, olha aqui, mas aqui em cima, não é mesmo? Vamos ver aí um pouquinho do que seria o cachixi? Então, antes de saber um pouco sobre as suas informações, vamos escutar qual é o som? Muito bem, esse já tem um barulhinho um pouco mais tímido, não é? Um pouco mais baixinho. Então, o cachixi, ele é um pequeno cesto com sementes, com possíveis influências africanas e indígenas, né? Que construíram aí o Brasil. Então, ele tem aquele barulhinho mais sutil, é um monte de sementinha ali que tocam uma na outra e produzem som, certo? Então, aqui é o nosso cachixi. Prosseguindo, vamos para o nosso atabaque, que pelo nome já dá para a gente perceber que ele tem um som mais forte, certo? Vamos ver qual é o som do atabaque? Muito bem! O atabaque é tocado só com as mãos e acompanha o berimbau na marcação do ritmo do jogo. Então, o atabaque ali, ó, está juntinho do berimbau. Vocês viram que ele tem um som mais forte? Tum, 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 tum. E aí vem o berimbau também, que eu não sei fazer o som para vocês, mas vocês já conhecem, tá bom? Então, é mais um instrumento que compõe a música da capoeira. Prosseguindo, vamos conhecer um outro instrumento que faz parte. Vamos agora com o pandeiro, que está ali no cantinho, tá? Ali em destaque, ao seu redor verde. Vamos lá? Muito bem. O pandeiro ele é de origem africana e acompanha o som do cachixi. Então, é mais um instrumento para embalar a roda de capoeira e que tem um som um pouquinho mais forte também, assim como o atabaque, né? Se a gente for comparar ali o cachixi tem um som bem sutil, não é mesmo? Então, o pandeiro também compõe aí a musicalidade da nossa capoeira. Prosseguindo, eu quero apresentar para vocês o agogô. A gente escuta muito falar sobre esse agogô nas músicas de axé. Qual será o seu som? Vamos ouvir. Muito bem, esse é o nosso agogô. Esse instrumento, ele é de origem africana. A sua função é ser um contraponto rítmico ao berimbau e ao atabaque. Ou seja, ele vai aí fazer um contraponto em relação aos outros dois instrumentos principais, que é o nosso atabaque e o nosso berimbau. Bem interessante, né, o som dele. Bom, prosseguindo, eu quero apresentar para vocês o reco-reco. Vocês reconhecem
esse instrumento, vamos ouvir aí qual é o seu som? Muito bem. Então, o som, dá para a gente perceber que é como se fossem dois objetos se arrastando, né? Um sobre o outro, não é essa impressão que vocês têm? E é praticamente isso, tá? O reco-reco, ele vai acrescentar a variedade, as vibrações únicas do agogô. Então, esse conjunto de instrumentos são importantes aí para fazer essa parte da musicalidade dentro da roda de capoeira. Mais uma vez, lembrando que são eles que dão aí o ritmo e o andamento para a roda de capoeira. Interessante, né? E aí, vocês gostaram de perceber, de ouvir cada um dos instrumentos? Bem legal, não é mesmo? Bom, agora que a gente já viu essa parte musical também da capoeira, vamos ali voltar novamente para o jogo e falar sobre os movimentos, sobre os golpes que são realizados durante a roda, durante o jogo de capoeira. Vamos lá? Então, eu quero que vocês acompanhem um vídeo com os movimentos básicos da capoeira. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é a ginga. A ginga é um movimento básico. Ele é o primeiro movimento que quem se dispõe a aprender na capoeira é o que vai aprender primeiro, tá bom? Logo em seguida nós temos a armada já é um pouco mais elaborada, é o chute com o lado externo do pé, em que o corpo dá um giro de 360 graus por trás, observem aí, bem bacana, né? Próximo movimento é a queixada ela já é um golpe circular com a parte externa do pé, ou seja, com a parte de fora, observem aí. Olha o golpe por fora. Muito bem, essa é a nossa queixada. Próximo movimento é a bênção. A bênção é um chute frontal no qual se atinge o adversário com a sola do pé. Observem aí. Gingô, bênção. Gingô, bênção. É esse chute frontal. Prosseguindo, nós temos a meia-lua. A meia-lua, ela é igual à queixada, né? Que é aquele golpe circular com a parte externa do pé. Só que, o que acontece? A meia-lua é com a parte interna. A queixada é externa e a meia-lua é interna. Observem aí. Muito bem. Logo em seguida, nós temos o meia-lua de compasso, que é o famoso rabo de arraia. Nesse movimento, o capoeirista levanta a perna e gira o corpo em semicírculo, levando as mãos ao chão e dando as costas para o oponente. E o nosso último movimento é o aú de bico. É um movimento de deslocamento, também conhecido como estrela. Observem aí, é como se ele fosse fazer uma estrelinha, né? Então, todos esses movimentos são utilizados ali durante o jogo de capoeira. Interessante, né? Vocês viram aí que alguns têm uma certa complexidade, por isso que é importante se treinar bastante. Bom, agora que vocês já viram um pouquinho aí dos movimentos, eu quero que vocês assistam um vídeo que mostra aí como ocorre uma roda de capoeira. Acompanhe.
Que show, não é mesmo? Vocês conseguiram aí ver todos os elementos que eu falei para vocês durante a aula? Dos movimentos, da música, do coro, do solista. Bem interessante. Conseguiram ali identificar também os instrumentos presentes no momento do canto, da música, né? Então, realmente a capoeira, ela trabalha aí muitas vertentes, vai para a parte musical, vai para a parte da expressão corporal, é bem interessante, né? E aí eu quero mostrar para vocês a questão dos benefícios de se praticar a capoeira. A gente não pratica capoeira só por praticar, não. E se fizer assim, ainda assim teremos grandes benefícios para o nosso corpo. Então, primeiro, melhora as condições psicomotoras, ou seja, o seu movimento corporal. Você se torna uma pessoa mais coordenada, com mais consciência do seu próprio corpo, consciência dos seus movimentos, certo? Outro benefício, alonga todos os membros corporais, é lógico, tem um aquecimento antes ali do treino principal, realmente precisa ter isso para preparar o seu corpo, né, para a luta, para o jogo. Terceiro benefício, melhora os seus reflexos. Com certeza, a gente não tem nem dúvida disso, né? Até porque, na hora que você está jogando, você precisa ter esse reflexo aperfeiçoado para que você não machuque o seu oponente. Lembrem-se que a intenção da capoeira não é machucar o oponente, e sim mostrar aí a sua desenvoltura nos movimentos, tá? Quarto benefício, ajuda na coordenação dos movimentos diários, ou seja, não é só para aquele momento de luta. Tem movimentos lá que você faz no jogo que você vai usar durante o seu dia a dia, nas atividades diárias, tá bom? Outro grande benefício é o fortalecimento da musculatura de todo o corpo. Vocês viram aí no nosso vídeo os jogadores de capoeira. Vocês viram que eles fazem movimentos em todos os níveis, embaixo, no meio, em cima, né? Tem a questão dos saltos, e gira para um lado e gira para o outro. Realmente vai trabalhar o corpo como um todo. Além disso, vai melhorar a postura do seu praticante. Todos os esportes exigem isso, independente de ser luta, de ser ginástica, de ser dança. Essa questão da postura, ela sempre será aperfeiçoada, será melhorada, tá bom? Vai ativar a circulação sanguínea corporal e cerebral. Até porque, para você fazer o movimento, você não faz do nada. Você tem ali o seu cérebro trabalhando, né? Te ajudando a lembrar dos movimentos, a saber o que se deve fazer depois de cada golpe, certo? Prosseguindo, vamos ver quais são os outros benefícios. Ajuda no equilíbrio emocional, isso com certeza, né? Vai ajudar a gente a regular as nossas emoções. Sincroniza movimentos com a musicalidade, ou seja, nos tornamos mais musicais, a gente consegue ali identificar o som dos instrumentos, as suas batidas, o seu ritmo, isso é bem interessante. Isso nos ajuda até na questão profissional mesmo, você pode ser um capoeirista e pode ser um musicista, não é mesmo? Outro grande benefício é a melhora do sono, tira o estresse e promove o bem-estar. Nossa, vocês viram aí a quantidade de benefícios ao se tornar um capoeirista? Esse é só alguns dos benefícios, existem muito mais, certo? E para finalizar esse nosso momento de aula, eu quero trazer uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que atualmente a capoeira é considerada patrimônio cultural brasileiro, reconhecida desde 2008? Encontra-se presente em todo o território nacional e em mais de 200 países, sendo também classificada como uma das maiores divulgadoras da cultura do Brasil no exterior. Então, a capoeira faz com que nós sejamos conhecidos e reconhecidos fora do nosso país. Isso é muito bom, não é mesmo? Então, se vocês gostaram da capoeira, que tal experimentá-la? Tenho certeza que vocês irão gostar. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!